Deixa eu abrir aqui. Vamos abrir as nossas Bíblias. No livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem ao Senhor, o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. No versículo 20 diz assim: E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho. E chamou o seu nome de Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. Amém. Pai amado, Pai querido, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, estamos aqui nesta noite reunidos em Tua presença. Grande é o Senhor e o Teu poder. E mediante a Tua palavra, ó Pai, fala conosco, Deus, nesta noite. Fala verdadeiramente no nosso mais íntimo. Viemos para Te ouvir, para Te adorar, para diminuir e sentir a Tua presença, Pai. E com muita gratidão, Senhor, Te pedimos. Eu já Te peço, ó Pai, já Te clamo e Te agradeço, em nome de Jesus, e todos dizem amém. A igreja do Senhor pode sentar em nome de Jesus. Hoje, Dia das Mães. Que data, né? Somos mãe todos os dias, como foi dito, mas é uma data representativa que mexe muito com a gente. Mexe quando a gente é filho e mexe quando a gente é mãe. Dos dois lados. E hoje pela manhã, no dia das Mães, eu recebi um presente lindo do Senhor. Quando eu abri o meu presente, eu tinha uma Bíblia Thompson e tinha uma harpa cristã. E as minhas lágrimas desceram. É a primeira vez que eu recebo um presente desse no Dia das Mães. E não tem como não se emocionar. Eu disse: Pai, eu passei tantos anos da minha vida ganhando tanta coisa superficial que eu imaginava que era o principal e o fundamental. E hoje o Senhor preparou para mim uma Bíblia. Sabe, um alimento da palavra diário. É aqui que eu me sustento, Pai. É aqui que o Senhor me ensina, me repreende. E é aqui que o Senhor diz que eu devo ministrar a Tua palavra. E quando eu abri a Bíblia, ontem à noite o pastor Wesley me convidou para trazer a mensagem. Eu abri justamente na passagem que eu iria pregar, dessa Bíblia nova. Estava nessa passagem de Ana. Eu disse: Deus, o Senhor confirma a Tua palavra, é assim. Eu nem cheguei a escolher a palavra, o Senhor disse assim: é essa mesmo. E eu glorifico o nome do Senhor, porque o amor de uma mãe é um amor incondicional. É aquele amor que a gente dá sem querer receber nada em troca, né? Só da gente ter os filhos na presença do Senhor, da gente entregar ele todo dia nos caminhos do Senhor, já sabe que é algo grandioso, porque é o que Deus tem de melhor para cada um de nós. E eu, refletindo e meditando nesta palavra, olhando para Ana. Ana era casada com Eucana. Eucana tinha duas mulheres, Penina e Ana. Ana não poderia engravidar
E Penina, diz a palavra do Senhor, diz que tinha filhos e filhas. Ana era estéril. Não era um conceito de Deus o homem ter duas mulheres, mas naquela época existia. Porém, Ana, todo ano, ela ia junto com o seu marido, assim como Penina, ao tabernáculo, lá em Siló, adorar o Senhor e sacrificar. E neste ano que Ana foi, certamente ela já vinha carregando há anos, né? Esta angústia, esta aflição, porque um dos maiores desejos da maioria é ser mãe. E naquela época, não ser mãe era algo doloroso, era sentir inferior, incapaz. E o sonho daquela mulher de ser mãe verdadeiramente e de ouvir quem era mãe ao redor dela, irritava, chorava, amargurava. A palavra do Senhor diz que ela estava com amargura na alma. Existem momentos da vida da gente, verdadeiramente, que a nossa alma ela está abatida. E a gente diz, ó Senhor, ó alma, por que estás abatida? E sabemos que tudo isso para ser consertado só vem do Senhor. Só o Senhor tira tudo que é angústia. Certamente se aquela mulher fosse a um médico, o médico diria o quê? Uma mulher estéril não pode engravidar. Ele está errado? Não, é aquilo que ele vê. É o que o mundo vê. Mas para Deus nada é impossível. Quando uma mulher, quando uma mãe se rende aos pés do Senhor verdadeiramente, Deus sabe e conhece o teu mais íntimo. E existem alguns momentos da vida que a gente atravessa, como Ana. Naquele momento, no versículo 8, diz assim, que Eucana disse a ela, o marido, Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não sou melhor do que 10 filhos? Existem pessoas que a gente encontra no caminho, no momento que estamos passando por determinada dor, que mesmo sendo aquela pessoa que nos ama, como diz a palavra, disse aqui que Eucana amava muito Ana. Mesmo assim faz alguns questionamentos para a gente, que até o silêncio se tem como resposta. A palavra do Senhor nos diz que Ana respondeu a Eucana. A palavra do Senhor diz que Ana se levantou, depois que comeram e beberam, e ela foi para o lugar exato. Tem momentos que mãe passa de dor, que verdadeiramente só os pés do Senhor é que restaura e levanta. O problema é quando procuramos a Deus no lugar errado. Tem coisas na vida que tudo parece ser, mas não é. Tem barba, cabelo e bigode, parece que tudo é, mas não é. E nem todo lugar que a gente procura é de Deus. Só por meio da unção do Espírito Santo, por meio da palavra que Deus nos revela, onde realmente devemos nos prostrar. Assim como teve Eucana que fez aquele questionamento, logo mais abaixo, Ana, naquele momento de dor, ela vai ao pó. Eita, uma mãe quando vai ao pó, verdadeiramente, no teu mais íntimo, estremece. E ela vai. Ela não falou em voz alta, não. Ela está falando dentro dela, só mexia os lábios. Mas a dor dela estava tremenda, porque a palavra do Senhor diz que o choro dela era abundante. Imagine. E naquele momento ela está ali clamando ao Senhor verdadeiramente, Pai, se me deres um filho, sabe? E está lá do lado, alguém olhando para ela, está Eli. E diz a palavra do Senhor que Ana falava no seu coração e só movia os lábios, porém não ouvia a sua voz. Pelo que Eli teve por ela embriagada. Imaginou que ela estava embriagada. E disse Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho.
Porém Ana respondeu: não, senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque a multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi ao caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram de madrugada, adoraram perante ao Senhor e voltaram para a sua casa. E Eucana conheceu a sua mulher Ana, e o Senhor lembrou dela. Existe aquele que questiona, existe aquele que julga, mas tem aquele Todo-Poderoso que lembra de mim, de você. E a palavra do Senhor diz que Deus lembrou dela. E a gente vai tirando algumas lições disso tudo de Ana. Ana reconheceu o que Deus fez. Quando o filho foi desmamado, Ana levou o filho para ser criado lá. É difícil, né? Você pede anos e anos a Deus um filho. A gente, quando o filho cresce, que casa, que é uma fase de adaptação, uma nova, que sai da casa da mãe, cria a tua família, sai do teu vínculo familiar. É difícil, sente falta. Imagina quando diz a palavra do Senhor que ele ainda era pequeno, ela só esperou desmamar e levou. Mas sabe o que é que Deus reconheceu dentro de Ana? A fidelidade, a obediência e verdadeiramente que o amor dela estava em Deus primeiramente. Aquilo que ela tinha pedido, Deus havia concedido a ela. E ela o retribuiu. Deixou ele no melhor lugar. Era o filho da promessa. Sabe, Deus, verdadeiramente, esse mesmo Deus de Ana, foi o mesmo Deus de Sara. Sara já bem adiantada de idade, já na velhice, Deus prometeu e cumpriu. E o mesmo Deus de Ana, o mesmo Deus de Sara, é o mesmo Deus meu e seu. E quando você se prostra diante do altar do Senhor verdadeiramente, que você se humilha aos pés do Senhor, que você entende o que é de Deus e o que tem que devolver a Deus, é diferente. Eu estava essa semana no Dia das Mães sentada, sexta-feira. E a diretora da escola do meu filho pegou o microfone e disse bem assim, para as mães, né? Nós temos que refletir que os filhos, antes de ser nosso, é de Deus. Isso é verdade, são heranças do Senhor, que Ele nos concede aqui na terra para educarmos, para cuidarmos verdadeiramente, para darmos bons princípios aos nossos filhos, para ensinarmos ele mediante a palavra e o caminho que se deve andar. Sabe? E Deus irá nos cobrar este papel verdadeiramente. A Bíblia não fala que todas têm que ter um filho, mas as que Ele deu, Ele fala que nós temos a responsabilidade de sermos mãe. E a mãe, ela vem um cuidado. A mãe, ela vem com tanta função. Ela cuida do lar, da casa, da família. Cuida do filho. Ela lembra dele no primeiro choro. A primeira vez que viu o teu rosto. A primeira vez que chamou, a gente queria que chamasse de mamãe, chamou papai. Aquele momento, aquela primeira dor que deu, a mãe lembra com exatidão. Não falha da memória, porque é mãe. Um amor desse, só de mãe. Sabe? A mãe, ela sabe consolar verdadeiramente o teu filho. Não a outra. Se o filho está doente, se o filho está chorando, entrega para a mãe sempre tem um jeito.
quantas e quantas mães têm este desejo, mas não têm orientação. Quantas e quantas mães têm os teus filhos, mas não entrega a eles no caminho do Senhor. Não orienta, porque muitas das vezes nem a palavra conhece. Porque para mim educar o meu filho, eu tenho que ser um exemplo para o meu filho. Existem momentos que é preciso verdadeiramente para a gente servir a Deus, a gente diminuir e humilhar. E o que Ana fez não foi diferente. Quando ela diz, eu sou a tua serva, olha, servidão, verdadeiramente, nos coloque em um local de dizer bem assim, Senhor, hoje eu vim para diminuir, para dizer assim, Senhor, diz o que queres que eu te faça. Me diga como queres que eu te faça. Eu sou a tua serva, eu vim aqui, me ensina, ó Pai. Agora sente a dor da tua serva, porque o Senhor me conhece e sabe a minha aflição. Mas tem algo importante que eu aprendi com o decorrer do tempo. Existem alguns fatores na vida da gente que às vezes a gente ora e a gente não recebe de imediato a resposta. Porque existe o tempo de Deus. Deus poderia ter dado a Ana no primeiro ano que ela foi adorar e sacrificar, mas não foi. Existe que nem tudo aquilo que nós pedimos é o que nós necessitamos. Deus conhece as intenções dos nossos corações e sabe que existem alguns momentos que nós não estamos nem preparados. Tem coisas que Ele não nos dá para que a gente não venha se corromper e se afastar do caminho dEle. Então Deus sabe cada detalhe meu e teu. Deus promete e Ele cumpre. Há tempo para todas as coisas. Quando eu aprendi isto na minha vida, eu comecei a ver a vida diferente. Está lá em Eclesiastes 3:1. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Há tempo para tudo. Nada é escondido dos olhos do Senhor. Todo propósito, todos os planos estão no controle do Senhor. E crer e ter paciência no Senhor não é para todos. Deus nos coloca em determinadas situações que requer muita humilhação, muita renúncia, muita boca ao pó. Eu ouvi minha mãe dizer assim, uma das maiores felicidades é ver os meus 2 filhos no caminho do Senhor. E não é fácil, porque o mundo ele é tão atrativo de tantas coisas da carne. Só o Espírito, só a renúncia, só reconhecendo verdadeiramente o amor de Deus. Porque só Deus sabe. A gente educa de pequeno, orienta, mas o amanhã não pertence a mim. Você não consegue mudar uma vírgula. Tudo é o Senhor. A gente orienta e diz, está aí o meu filho pequeno. Tem que educar o filho nos caminhos do Senhor? Tem. Existe fase e etapas do filho? Existe. Tem a parte, quando é criança, requer muito cuidado, muita orientação. É momento de discernimento, que você tem que dizer, isso é bom, isso pode, isso não pode. Chega na adolescência, vai enfrentando várias rebeldias, vai enfrentando um mundo novo, novos conhecimentos. E aí, chegam alguns determinados momentos, há um desvio, e é preocupante, mas a gente continua firme em oração, orando firmemente para o Senhor. E eu digo direto ao meu filho hoje tem 8 anos e eu digo assim, Gustavo, quando eu dou um pão a ele, eu digo, glória ao Senhor pelo pão. Quando ele vai dormir, vamos orar para dormir, agradecer a Deus pelo dia. Mãe, estou com a dor, vamos orar para melhorar. Mãe, eu tenho que... Isso aqui eu posso ou não posso? A gente, para tomar uma decisão, tem que orar. Quando ele faz algo de errado, certa vez eu escutei uma reclamação dele. Eu cheguei em casa e disse, meu filho, só nós dois. Vamos abrir a palavra e vamos ver o que Deus diz mediante a palavra. E ele entende. Porque Deus faz com que entenda.
E eu abri a palavra e eu me recordo que certa vez ele olhou para mim e disse assim: mãe, será que Deus vai me perdoar por isso que eu fiz? Eu disse: Deus te conhece no mais íntimo e o teu arrependimento. Vamos orar, filho, só para não fazer mais. E a gente orou. E tem coisas na vida que são tão marcantes. Tem momentos na nossa vida que são dolorosos, que a gente tem com o nosso filho, que fica para a história. Eu me lembro certa vez que eu estava no UTI. Meu filho estava no UTI. E quando eu olhei ele respirando completamente por aparelho, eu me recordo que eu disse assim: Deus, o Senhor me deu, não me tira. Agora deixa eu te dizer, se eu fosse conhecedora naquela época da palavra, talvez a palavra certa não seria essa. Tem um louvor que diz: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E é verdade. Ele não é meu, ele é do Senhor. O tempo é do Senhor, a gente ora verdadeiramente. Pede a Deus, mas a vontade não é minha, a vontade é do Pai. Eu não posso fugir dessa linha de raciocínio. Eu não posso fugir disso que Deus me ensina verdadeiramente. Porque o que Deus tem para nós, mães, para cada um de nós, aquilo que os olhos não viram, aquilo que o ouvido não ouviu, é o que Deus preparou para mim e para ti. O Senhor diz que o justo dele vive pela fé. E se ele recuar, não tem prazer. Eu não vivo pelo aquilo que eu vejo. As evidências do mundo são grandes, mas eu vivo pelo que o Senhor me disse. Ele me deu o principal, a fé. Ele tem me dado sabedoria diariamente, dá a você. Não pede inteligência a Deus, pede sabedoria, porque sabedoria você consegue resolver. Porque foi por meio da sabedoria que aquele julgamento daquelas 2 mulheres prostitutas com o filho, foi por meio da sabedoria de Salomão. Não foi pela inteligência. Ali ele reconheceu verdadeiramente quem era a mãe. Porque uma mãe é assim. Onde mais dói. Ela cuida, ela ama completamente. Ela dá o melhor. Já houve momentos da minha vida de dizer bem assim: não vou comprar para mim, para o meu filho ter. E a gente abre mão. E Deus nos dá o melhor, porque Deus nos ensina a nos dar o melhor. Mas existe um limite para cada coisa. Tudo na vida tem que ter uma medida. Se eu amo demais e eu não sei os limites que eu tenho que dar ao meu filho, de nada adianta. Quando eu vou temperar uma comida, se eu botar muito sal, eu salgo. Se eu botar pouco sal, não fica boa. Tem que ser na medida, para que a comida venha a ser temperada. A educação dos nossos filhos tem que ser mediante na palavra. Verdadeiramente. Tudo é sobre medida. Porque aí a gente alcança o melhor que Deus tem para as nossas vidas. A gente tem a certeza: Senhor, o que eu fiz até hoje, eu fiz nos teus caminhos. Eu tenho certeza, Pai. Só te peço, tenha misericórdia das escolhas que o meu filho fizer. Toma ele verdadeiramente em tuas mãos, Pai. Restaura ele para a tua casa, se preciso for, Deus. Só o Senhor pode restaurar. É preciso muita submissão e humilhação aos pés do Senhor. Porque nós temos que ensinar aos nossos filhos que Deus, Ele é amor. Mas temos que ensinar também que Ele é justiça. Deus, Ele repreende aquele filho que ama. Disciplina o teu filho e repreende quando for preciso. Porque é sinônimo de amor. Porque Deus nos ensina verdadeiramente assim. Oh Deus, toma as tuas mães, ó Pai desta nação, em tuas mãos.
Toma aquelas que estão aflitas, ó Pai. Toma aquelas que estão com a alma abatida, Deus. Que muitas das vezes tentaram orar no silêncio do teu quarto e a voz não saía. Mas dentro de si se derramava em lágrimas e o Senhor sabia. E quem disse que o Senhor não ouviu cada oração? Deus ouve cada uma. Cada uma. Nada passa despercebido perante os olhos do meu Senhor. É preciso continuar firme na palavra, dando exemplos para outras mães. Deus, o que eu preciso ainda mudar em mim para que as outras mães reconheçam e venham para o teu evangelho. Tem uma passagem que está lá no livro de Marcos, no capítulo 7, versículo 25 a 30. Se eu acho aqui Marcos. Glória a Deus. Que eu quero compartilhar com vocês, que eu estava lendo hoje e é de tamanha reflexão. Vou ler do 24. E diz assim, Marcos 7, 24. E levantando dali, foi para os termos de Tiro e Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou aos seus pés. E esta mulher era grega, Ciro-fenícia, de nação, e rogava que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse, por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para a sua casa, achou a sua filha deitada sobre a cama, e o que o demônio já tinha saído. Verdadeiramente. A palavra do Senhor, ela foi dura, né? Quando responde àquela mulher. Mas aquela mulher, ela foi de encontro a Jesus, ela era grega. Ela não era dos judeus. E quando o Senhor posiciona para respondê-la a ela, se parar para analisar, nossa, que duro. Mas que lindo tamanho a fé daquela mulher. Deus te dar uma força. Deus te dar uma coragem de você ir para a batalha. Verdadeiramente. E você olha que a resposta dela também foi impactante. Ela responde, sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Verdadeiramente ela foi. É igual aquela mulher que só queria o toque, sabe, do Senhor, que saberia que seria curada. Eita Deus. Quando a mãe vai em busca de uma cura para o teu filho e vai no local certo, na hora certa, e Deus sabe que a tua fé está em cima de todas as coisas, independente de onde ela vem. O essencial é como ela veio, como ela se rendeu, a quem ela procurou e a certeza que ela tinha. É assim que Deus quer com os nossos filhos. Que possamos buscar ao Senhor e dizer a Ele, olhe, Deus amou tanto o mundo que deu o teu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isto foi amor, meu filho, de Deus para conosco. Olha para o amor da tua mãe. Quantas vezes preciso eu for para me humilhar diante dos teus pés, para restaurar a minha casa e a minha família, e a ti eu vou. Porque eu sou chamada mãe. E o Senhor foi que capacitou a mim. Só Ele que tem me capacitado dia após dia para suportar o fardo. Porque Deus não dá um fardo que você não suporte.
Fisicamente, se o teu corpo físico só suporta carregar 100 quilos, você não vai conseguir carregar 200. O teu corpo arreia. Se Deus te deu um fardo, e o momento que você tem passado, este fardo está pesado, Ele não deu nada mais que você não consiga suportar. E ainda te diz que se o teu tiver muito pesado, o dele é leve. Só Ele tem este fardo. Na Bíblia tem tantas mulheres exemplares que a gente vê, tantas mães, que Deus concede as bênçãos porque conhece o teu mais íntimo, verdadeiramente. E como está lá no livro de Timóteo, eu quero compartilhar com vocês também. No capítulo 1, versículo 5, diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que tinha a qual habitou primeiro a tua avó Loide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti. Timóteo, está vendo a importância de você ser criado nos caminhos do Senhor? Uma mãe. Sabe, a fé dessa começou por elas, por meio do Espírito Santo. E foi despertada em quem? Timóteo. É o fruto do testemunho da boa criação que recebeu da mãe e da sua avó. É assim que nós devemos plantar todos os dias, para colhermos. E eu creio que Deus está atento. Eu creio que Deus pode restaurar. Eu creio que Deus pode transformar. E eu creio que Deus nos ensina a edificar. Porque nós somos mãe. E eu quero viver todos os dias, que possamos viver todos os dias das nossas vidas. Assim como essas mulheres deixaram um legado para nós. Que enquanto estivermos aqui, que possamos deixar um legado do que nós vivemos na presença do Senhor. De como nós andamos na presença do Senhor. Faz a tua parte. E deixa que Deus vai trabalhando. Verdadeiramente. E eu quero compartilhar Isaías 43:13. Você pode colocar aí para mim? Quero duas passagens de Isaías 43:13. 13. Eu sou Deus, também de hoje em diante. Eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Coloca agora no 41:18. Em Isaías ainda. Abrirei rios nos altos desnudados e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto num lago d'água e a terra seca em mananciais. Sabe quem faz isso? É só Deus. Só Deus transforma a tua casa. Só Deus restaura a tua vida. Só Deus leva os teus filhos no caminho do Senhor. Não desiste, não desanima. Continua orando pela tua casa, pelo teu filho, pela tua família completamente. Você é mãe, Deus te deu este dom. Deus te capacitou. Você é forte, corajosa. Você não vai à batalha não. Os fracos não, você vai é forte. Porque Deus é contigo e não tem quem impeça. Uma mulher quando vai para a batalha, quando vai para a oração, quando vai pro pó, porque sente verdadeiramente a tua dor, ela é chegada aos céus e Deus ouve, e Deus derrama da tua graça, e aquilo que você imagina que não tem mais solução, que não é restaurado, é o que o homem viu, porque Deus está atento, nada impede ao meu
meu Senhor, Ele transforma vidas, Ele restaura os sonhos, Ele restabelece famílias, porque Ele é o teu Deus. Vai abrir. Já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Somos servas tuas, somos servas tuas, falar. Um chamado teu, ó Deus. Eu só ouvi o seu gemido. Aleluia. E eu agradeço esta rica oportunidade em nome de Jesus.